às vezes, tem algumas coisas que a gente fala, ou eu já ouvi alguns pregadores dizendo que os anjos pediu para pregar o evangelho. Se você já leu isso na Bíblia, vocês podiam me mostrar, porque eu não achei ainda, apesar que eu não li a Bíblia toda. Tem aqui os obreiros, que é bom de Bíblia. Se vocês achou aonde os anjos pediu para pregar o evangelho, e Deus falou, não vai não, quem vai pregar é os homens. Até porque eu encontro aqui na Bíblia anjo pregando o evangelho. Eu quero deixar aqui uma explicação sobre isso, porque se nós for olhar para evangelho, evangelho quer dizer pregação de boas novas, amém? Evangelho quer dizer anunciação, quer dizer boas novas. A palavra evangelho. Nós encontramos pelo menos 3 anunciações de evangelho: evangelho da graça, evangelho do reino e evangelho eterno. Aqui nós vemos este anjo voando, passando pelo meio dos céus e anunciando o evangelho eterno. Esse anjo está gritando para as nações, os povos, as tribos, as línguas, dizendo assim, temei a Deus, dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai. Adorai quem? Aquele que fez o céu e a terra, e o mar e as fontes das águas. O que eu acho interessante aqui, queridos, e daqui a pouco nós vamos ler vários versículos hoje, é que esse povo que é pregado pelo anjo não adora. Esse povo que aqui o anjo anuncia o evangelho eterno, não dá ouvido. Por quê? Volta a folha aí um pouquinho no Apocalipse aí, só um pouquinho. Capítulo 13. Verso 2, verso 3 e verso 4. Apocalipse 13. Se irmãos encontrou, amém? Eu vou ler. E a besta que vi era semelhante ao leopardo, com os pés de urso, e a boca como a boca de leão. E deu-lhe o dragão o seu poder e o seu trono e grande autoridade. Então vi uma de suas cabeças como golpeada de morte, mas esta ferida mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou, seguindo a besta, e adoraram o dragão, porque deu a sua autoridade à besta. Também adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem pode pelejar contra ela? Estou entendendo nadinha que o senhor leu, pastor. Vou te explicar. Eu disse aqui no início que tem muita gente, aqui não tem, graças a Deus, ou tem gente que serve a Deus e não o adora. Pastor, isso não tem na Bíblia. Vou te provar. Só vou falar um, para depois nós ir pensando em outros. Se os obreiros lembrar de mais algum, vai me ajudando. A Bíblia diz que Deus
chama Nabucodonosor de meu servo. Eis que enviarei Nabucodonosor, meu servo, para subjugar, para oprimir, para fazer juízo aos povos e nações. Mas Nabucodonosor não adorava a Deus. Ele servia a Deus, mas não adorava a Deus. E nos nossos dias isso não é diferente. Sabe por quê? Deixa eu te explicar uma coisa aqui. Servir a Deus é uma coisa, é prestar um serviço a Deus. Até o cão serve. Aí não, pastor. Verdade. Vou te provar na Bíblia. A Bíblia diz: e disse o Senhor: preciso de um espírito para que engane Acabe. E imediatamente apareceu-se o espírito de engano e disse: eis-me aqui, Senhor, para servir. E foi enviado da parte de Deus um espírito que enganasse Acabe. Então o demônio estava prestando serviço a Deus ou não? Amém? Mas não ama a Deus. Mas não tem Deus. Presta um serviço para Deus, mas não tem Deus como Senhor. Aqui, o texto diz que todos os povos, línguas, tribos e nações, quando viu a besta, porque a besta aqui, querido, a gente pensa assim que a besta é um bicho muito feio que vai sair de dentro do mar. Ele tem 7 cabeças, tem 10 chifres, um chifre no meio que fala e tal. Pensa num bicho horrível, né? A gente lê isso, pensa que é isso. Não, querida, essa besta aqui fala de um domínio global, de um governo unificado, com 10 reinos, e um reino poderoso que é o chifre que tem a boca que fala. Essa besta será golpeada para a morte, ou seja, um desses impérios vão quebrar, vai acabar. De repente eles recebem uma autoridade e volta ao normal. O que é isso? Quando isso acontecer, a Bíblia diz que todas as nações adorarão o dragão e a besta, e dirão: quem pode contra esse poderoso? Quando essas nações, observe que nós lemos no capítulo 13, agora nós passamos para o capítulo 14. O anjo do Senhor virá sobre a terra dizendo, olha o que ele está dizendo: temei a Deus. Diga comigo: temei a Deus. Diga mais uma vez: temei a Deus. Hoje nós vamos aprender umas coisas aqui tão interessantes, irmãos. Eu desde cedo hoje, desde a hora que eu acordei, eu estou com esse trem na minha cabeça assim, e eu sei que isso é Deus querendo falar comigo e com você, amém? Esta adoração, primeiro passo para se adorar, tem que temer. Esse temer é mais do que ter medo. Porque nós, os seres humanos, temos livre-arbítrio de adorar ou não, de temer ou não, de servir ou não, de fazer ou não. Adorar a Deus é mais do que conhecer a Deus, é mais do que falar de Deus. Como assim, pastor? Todo mundo conhece a Deus, meu irmão.
O negócio é que a Bíblia diz: conhecer o Senhor e prosseguir. É aí que está o segredo. Porque essa adoração, ela não pode ser uma adoração forçada. Nós não estamos aqui como escravos, nós estamos aqui como livre. Mas tem muito crente que está na igreja, não desvia com medo do inferno, torna escravo da religião, torna escravo dos seus pensamentos. E a Bíblia diz que aquele que é escravo que é vencido por alguma coisa, torna escravo do que é vencido. E Jesus não veio para trazer isto para nós, Ele veio para dar liberdade a nós. É interessante isso aqui, porque senão daqui a pouco nós falamos assim: não, eu não posso sair da igreja, porque se eu sair eu vou para o inferno. Eu não posso sair da igreja, e cria aquela, e engessa na religião e deixa de ser adorador. Todo mundo fala de Deus, por mais que ele não crê em Deus, se você faz um favor a ele, ele diz: Deus te pague, Deus te ajude, Deus te abençoe, Deus mandou chuva. Há quem diga, porque um dos grandes escritores da atualidade, que é o Augusto Cury, ele diz que o que mais crê em Deus é o ateu, porque é o que mais peleja para provar que não tem Deus. Mas nós vemos Deus em tudo. Vemos Deus na natureza, vemos Deus no ar que respiramos, vemos Deus no semblante das pessoas, vemos Deus em tudo. Mas ver Deus não é o suficiente, porque o povo de Israel viu Deus, mas não adorava a Deus como se deve. Receber benefícios de Deus não chega nem perto de adorar a Deus, porque a minha adoração, ela tem que ser mais do que os benefícios que Ele me fez. Amém? Porque pensa num negocinho bom para não ter reconhecimento das coisas, chama ser humano. É ou não? A pessoa pode fazer favor para a gente até não ter mais jeito, que agorinha nós já esqueceu. Agorinha nós já estamos contando a história de outro jeito, trazendo para nós os atributos de que foi nós que fizemos, foi nós que agimos, foi nós que produzimos e tal e tal. É assim ou não? Ou será que esses defeitos estão tudo só em mim? Quando nós falamos de adoração, irmão, adoração é muito além do que vir ao culto. Porque tem muitos de nós que vêm no culto e voltam do mesmo jeito que veio. Tem muitos de nós que vêm na igreja e não passou nem perto de Deus. Verdade, irmão. Ah, pastor, o senhor está brincando. Adoração a Deus. Olha o que o anjo diz: temei a Deus. Segundo, dai-lhe glória. Primeira coisa que eu tenho que fazer, eu tenho que temer a Deus, porque é o temor ao Senhor que me tira, é o temor ao Senhor que cria em mim, é o temor ao Senhor que traz ao meu coração o sentimento de não pecar. Porque senão, queridos, o povo de Israel estava igual nós estamos hoje. Graças a Deus que a igreja aqui é ensinada e o nome do Senhor tem sido glorificado na nossa vida, amém? Mas o povo de Israel, se nós for para o livro de Ezequiel, vou falar umas coisinhas aqui, com muita propriedade. Você não fecha o semblante não, porque senão eu penso que estou falando para você.
Brincadeira. Mas o povo de Israel era assim, ó, na gandaia o tempo todo, dia de sábado na igreja. Se a gente for ler lá Ezequiel, lá Ezequiel fala uns trem pesados que a gente não pode nem falar conforme a hora. Tem que ter só maior de 18 anos para poder falar. Camarada numa pouca vergonha, mas no sábado, oh grande Deus, eu te amo e tal. E a Bíblia diz que Deus olhava para o culto deles e abominava. Mas para a gente chegar lá, quando Deus falou que ia pegar Eli com seus filhos e tudo, o povo de Israel estava para guerrear, levar a arca, porque a arca representa a presença de Deus, porque as coisas que representam a presença de Deus, querido, elas é menor do que a adoração a Deus. A adoração a Deus tem que estar acima disso. Precisamos adorar a Deus em momentos que nós achamos que não estamos vendo Ele. Nós não podemos adorar a Deus, querido, emotivado por coisas, por hinos, por barulhos, por arca, por anjo, por arcanjo, por nada disso. A nossa adoração, ela tem que ser motivada ao próprio Deus. Não pode depender de nada disso. Aí quando a arca chega lá, Ofni e Finés, né? Os filhos de Eli, chega lá os dois filhos de Eli, vestidos de estola sacerdotal e todo arrumado, carregando a arca no ombro. E quando o povo vê a arca, uá, eles gritam tanto que a Bíblia diz que a terra treme. E Deus olha assim e fala assim: estou longe daí, estou nisso não. Sabe por quê? Porque Deus não estava nos gritos e no barulho daquele povo. Deus queria estar na vida, no cotidiano dos filhos de Eli. Adorar a Deus, querido, não é conto de fada. Adorar a Deus, queridos, não é vir aqui e cantar um hino aí desses cantores que está por aí, não sei se isso é hino, se é música, o que danado é, mas deixa isso para lá, né? E levanta a mão e chora. Adorar a Deus é mais do que isso. Adorar a Deus é viver uma vida de santidade. Adorar a Deus é resistir o diabo. Adorar a Deus é resistir o mundo. Adorar a Deus, sabe por quê, queridos? Porque para adorar a Deus tem que ser santo. Pastor, por que o senhor largou de beber cachaça? Por que o senhor não vai na pecuária? Por que o senhor não joga bola? Por que o senhor... Daqui a pouco eu vou falar umas coisinhas sobre esses negócios. Por que o senhor não mexe com nada disso? Eu não mexo com nada disso, só por uma coisa. Por quê? Para que a hora que eu for adorar o meu Senhor, eu tenha uma vida para poder chegar diante dele e adorar e ele receber a minha adoração. Só para isso. O povo de Israel, é só você ler o livro de Ezequiel, é só você ler o livro de Jeremias, é só você ler alguns profetas menores, você vai entender. Pensa na farra, e bebendo cachaça, e tomando mulher dos outros, e fazendo graça, e fazendo rolo, e brigando, e tomando o direito dos outros, e vendendo, e comprando 1 quilo, vendendo 900 gramas, e fazendo e acontecendo. Aí quando era no sábado, quando era nas festas, vinha para adorar, ainda fazia assim: vou trazer esta oferta à casa do Senhor, abençoar a obra do meu Senhor. Deus está olhando para aquilo. Para mim nada disso serve. Teve um dia que Deus ficou tão contrariado. Eu acho que está quase desse jeito de novo. Não está, porque nós estamos aqui para adorar Ele, amém? Nós estamos lutando para ser crente. Que ele falou, chegou a dizer assim: gente, não tem ninguém aí para fechar a porta do templo, não.
Não tem ninguém aí para acabar com esse culto, não? Será que não acha? Não acha nenhum aí para fechar as portas do templo, porque eu não aguento mais. A minha glória vai embora daí, porque eu não aguento mais. Adorar a Deus, querido, é ser verdadeiro o que sai daqui com o que está aqui. Porque nós estamos cansados de ver e ouvir pessoas falando e tal, mas você vai ver a vida. Adorar a Deus não se adora apenas de lábios, adorar a Deus se adora com a vida. É na constância. Porque existem muitas coisas que querem tirar de nós esta adoração, ou a verdadeira adoração. Aquela mulher do poço de Jacó, ela foi muito sábia, quando ela falou assim: Senhor, como é que é o negócio aqui? A gente adora onde mesmo? É no templo ou é no monte? Aí o Senhor falou: nem no templo nem no monte. Os verdadeiros adoradores adoram em espírito e em espírito e em verdade. Adorar a Deus é mais do que vir ao culto. Interessante isso aqui. Porque muitas vezes nós viemos ao culto e não prestamos o culto a Deus. E é pecado isso, pastor? Não. Irmão, vou ser sincero. Vocês sabem que eu gosto de falar as coisas do jeito que nós entendemos. Mas tem dia que eu venho no culto e vou embora, eu acho que a minha oração não passou daqui. Por quê, pastor? As lutas estão tão grandes. Que eu não dou conta de adorar. É facinho, irmão, pegar o microfone e falar assim: querido, deixa o problema lá fora. Aí eu quero perguntar uma hora para um cabo desse: que jeito que deixa? Deixa, irmão, tem jeito de deixar? Ué? Né? Eles falam para ele: deixa o problema lá fora, entra aqui para adorar. Como? Então tá, o senhor quer que deixe o problema lá fora? Ainda bem que vocês nunca viram falando isso, né? Porque eu não dou conta, meu irmão, de viver uma vida de ilusão. Evangelho é vida de realidade. O céu é real, Deus é real. Você crê nisso? Como que eu vou deixar os problemas lá fora? Eu estou aqui sentado lutando para ver se eu ponho os problemas ao pé da cruz, se eu lanço sobre ele toda a minha ansiedade. Mas tem dia que ela é tão grande que eu não dou conta. Aleluia. É por isso que nós devemos ser adorador a Deus. Sabe por quê, queridos? Porque há dias que nós não temos palavras, mas Ele conhece o nosso coração. O rei Ezequias é um dos poucos homens na Bíblia que eu encontro com um perfil de verdadeiro servo do Senhor. Porque adorar a Deus, querido, é ser servo. Mas eu disse aqui agorinha que há muitos que servem e não adoram, mas não tem jeito de adorar sem ser servo. O dia que ele falou assim, ó, usou o profeta e diz assim: prepara a sua casa que você vai morrer. A Bíblia diz que ele vira para o canto da parede e diz assim: Senhor, me pesa na sua balança.
Põe aí, Senhor, na balança da precisão, aleluia, e vê se o meu coração não é íntegro. Vê se os meus passos não é reto. Glória a Deus. Aleluia. Irmão, para falar umas palavras dessa tem que ter muita certeza, tem que ter vivido uma vida de santidade. E eu estava pensando aqui agora sobre isso. Tem muitos reis de Israel que não pôde falar isso, sabe por quê? Assumiram o trono, voltaram os cultos no templo, mas não destruíram os ídolos. Sabe o que é isso aqui? Vou servir aos dois. Vou fazer com que os crentes adorem no templo, mas aqueles que não estão muito crentes, adoram lá nos montes. E todos dois, aí eu estou tranquilo com o povo. O que adianta estar tranquilo com o povo e não estar tranquilo com Deus? O duro é que no final da vida, a Bíblia diz assim, ó, contudo não foram retos, não foram íntegros no caminho do Senhor. Não adiantou nada. Esta vida, nós precisamos aproveitá-la ao máximo, ajuntando tesouro nos tabernáculos eternos. Esta vida que é um conto ligeiro, precisamos aproveitar o máximo, adorando a Deus, servindo a Deus, amando a Deus. Tem muita gente que anda conosco, está no nosso meio, mas não ama a Deus. Não ama. Quem ama nunca difama. A Bíblia diz que o amor tudo sofre, o amor tudo crê, o amor espera. Amém? O amor é benigno. Tem hora que nós, só porque tu picou e arrancou a unha, já começa a murmurar contra Deus. O povo de Israel, não teve ninguém que viu milagres mais do que o povo de Israel. Mas era ter um probleminha, já começava a murmurar de Deus. Porque Deus, porque tá. Porque... É assim ou não? Não tinha Deus como o centro da sua vida. Não reconhecia. Oh meu Deus. Tem muita gente achando, queridos, que o que Deus fez por nós está fazendo mais do que obrigação. O povo de Israel tinha isso. Olhava, não, Deus fez isso porque quis, não está fazendo mais do que obrigação. Ainda tem alguns líderes por aí que, banalizando as coisas, ensina e incita o povo a dizer assim: tem que pôr Deus na parede, tem que determinar, tem que fazer isso, confissão positiva e não sei o que. Isso é conversa fiada, meu irmão. Tudo na nossa vida nós precisamos reconhecer que o Senhor fez pela sua bondade e a sua misericórdia. Quem reconhece isso sabe dar valor às coisas. Quem reconhece isso sabe servir a Deus. Quem reconhece isso, o Senhor o livra do mal. Quem reconhece isso tem prazer na casa do Senhor. Tem prazer. Mas tem gente que fala: não, é igual filho, né? Filho, quando é ingrato, você pode dar de tudo para ele, que ele fala: não, isso aqui é obrigação do meu pai. Fazendo mais do que obrigação.
Compra roupa, compra sapato, compra tudo, arruma os dentes, ajeita e tal, e pai, ajeita tudo. Não dá conta de chegar assim, ô pai, muito obrigado. Não dá conta de testemunhar para alguém, ó, meu pai é uma bênção, minha mãe, né? Vocês me lembram domingo? Domingo eu quero fazer um apelo. Eu estou com esse trem no coração faz dia, eu tinha esquecido, lembrei agora. Domingo eu quero fazer um apelo, vocês me lembram. Só para nós, né? Quer ver? Tanto que é simples. Eu tenho certeza que tem muito marido que nunca agradeceu a esposa pelo serviço que ela presta em casa. Né? Muito marido nunca chegou para a esposa e... Meu bem, para aí, senta aqui, eu quero te agradecer. Eu quero ser grato pelo que você faz, pelo que você é. Eu tenho certeza que tem muita esposa que nunca agradeceu o marido pelas coisas que ele já fez. E às vezes nós cobramos isso, queridos, ou cobra dos filhos, né? Precisamos ser mais gratos, precisamos ser gratos a Deus. Se nós não somos gratos aos irmãos, somos gratos a Deus, meu irmão? Não, esse marido meu não está fazendo mais do que obrigação. Vocês me lembram que domingo eu quero fazer esse apelo na igreja, amém? Mas não, você não vai fazer essa confissão aqui não, vai fazer em casa. É que Deus pôs isso no meu coração, de nós termos esta gratidão. Essa gratidão. Mas vamos para cá, deixa esse negócio do casal para lá, né? Eu tenho algumas preocupações comigo sobre este ato de adorar a Deus. Porque adorar a Deus não é simplesmente dizer, eu já disse, vou repetir, glória a Deus, aleluia, cantar bonito, pregar bonito, ser pastor presidente, ser pastor dirigente, ser pastor auxiliar, ser pastor do jeito que quiser ser. Não tem nada a ver uma coisa com outra. Quer ver? Bíblia na mão, vamos começar a ler. Deuteronômio 26:10. Assustei com o relógio ali, já está bem para frente. Quem encontrou pode ler. Adorar a Deus pelo que você tem. Lê nessa tradução aí, quer ver? Tanto que é chique. Ó. Agora trago esses primeiros frutos que colhi na terra que o Senhor me deu. Coloquei então a cesta perante o Senhor, o seu Deus, e adorei o Senhor. Amém? Salmista, você não está me enganado, é o salmista que diz assim: adorai ao Senhor com os seus bens, com a sua fazenda, com o seu ouro, com a sua prata. Eu acho que foi o salmista que falou isso. Mas aqui o Senhor está nos dando o caminho de como adorá-lo. Adorar ao Senhor como a primícia, ou seja, o primeiro que você colheu. Quer ver um negócio que nós não faz de jeito nenhum? Eu arrumei um emprego, meu primeiro salário, eu vou tirar uma oferta, que é chamada oferta da primícia, vou trazer no templo, vou pôr diante do Senhor e vou adorar a Ele, pelo meu emprego. Interessante isso aqui,
Porque a gente pensa, não, vou adorar a Deus, glória a Deus, e canta em beleza os hinos da harpa. Não, querido, precisamos adorar a Deus com os nossos bens. Sabe por quê? Porque se chegar o dia em que nós perdermos os bens, a nossa adoração não está nos bens, a nossa adoração está em Deus. É por isso que nós adoramos a Deus com os nossos bens, porque o nosso apego não está nos bens, nosso apego está em Deus, aleluia. E foi isso que Abraão nos ensinou. Quando Abraão amava Isaac, pensa num pai que amava, era o filho da promessa, foi Deus que deu, já estava velho, e muita luta para ter e tal. Aí Deus dá uma olhada e diz assim, para lá, deixa eu ver se Abraão é adorador mesmo, deixa eu ver se Abraão me adora como se deve adorar. Abraão, senhor, amanhã você sai bem cedo, aleluia, vai para um monte que eu vou te mostrar, e lá você oferece Isaac para mim. Você oferece Isaac em adoração a mim, aleluia. É oferecer o seu bem maior, é você dizer assim, ó, tudo que eu tenho aqui é de Deus, e se Ele quiser, eu tenho condição de oferecer a Ele para adorá-lo. Será que nós dá conta, irmão? Eu disse para os irmãos que a adoração é muito falado, pouco ensinado e difícil de viver. Falei ou não? É fácil isso aqui, queridos? É não. É não. É Deus falar no seu coração assim, ó, pega a sua casa, vende ela, leva na minha casa, entrega lá e me adora. Pega o seu carro, leva ele lá na minha casa, entrega ele lá e me adora. Pastor, o senhor está... Aí estão... Eu vou falar, estou com vontade de falar. Estão mentindo por aí, burlando as coisas, e diz o seguinte assim, ó, traz tudo o que você tem para a igreja, para ser abençoado. Vende a sua casa, traz para a igreja. Vende o seu carro, traz para a igreja, para Deus te prosperar, você dá um carro, Deus vai te dar. Isso é tudo conversa fiada, meu irmão. Não mexe com isso não. Você vai vender seu carro, você vai andar a pé. Porque se Deus não quiser te dar, Ele não te dá. Mas uma coisa você tem que ter dentro de você, a certeza que você fez para adorá-lo. E se Deus não falar também, não faz não, viu? Se você não sentir, não faz isso não. Um dia o povo de Israel achou que estava muito bom da boca. Não, igual nós não tem não. Nós oferece 7.000 ovelhas, nós oferece 2.000 novilhas, nós oferece ouro, oferece prata. Aí Deus deu uma olhada para aquilo e falou, coitado, você está por fora, rapaz. Minha é a terra, o gado e toda a plenitude. A única coisa que Deus quer, não quer seu carro não, meu irmão. Deus quer a sua adoração verdadeira. Para começar, Deus não anda de carro. É você ter o coração limpo dessas coisas. É o centro da sua atenção ser Deus. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Vamos mais, porque o relógio não está brincando com nós não. 1 Crônicas 16 e 29. Dei a Deus a honra devida. Dê a Deus a honra que Ele merece. Aí eu te pergunto, qual que é a honra que Deus merece? Toda honra e toda honra e toda
vou abrir um parênteses aqui. É por isso que eu não, o ano que vem é ano de Copa, meu irmão, vigia. Eu falei um negócio uma vez lá na congregação que eu dirigia. Eu falei, irmão, nós temos que orar, porque o Senhor Jesus falou assim, ó, irmãos, orais, para que aquele dia não seja dia de frio, ou dia de festa e tal, né? Para que não pegue voz de surpresa. Aí eu brinquei lá na igreja um dia, falei, irmão, nós precisamos de orar, para o arrebatamento não ser na época de política e nem de Copa do Mundo. Senão vai pegar muita gente de surpresa. É por isso que vocês não vão ver eu torcendo para time de futebol com a camisa do Botafogo, do Tirafogo, do não sei de quem, do São Pedro, do São Januário, do São Paulo, do São Sebastião, do São Cipriano, do São Benedito. Vocês não vão ver, sabe por quê? Porque a minha honra é para Ele. Eu não tenho honra para dar para outro, aleluia. Para começar, esses camaradas, quando fica famoso, vira astro, vira estrela, é venerado pelo povo. Eu não tenho veneração para dar para homem, a minha veneração é dada a Ele e só a Ele. Eu não venho para a igreja como se eu tivesse vindo para uma romaria, que nem o marido de Ana. Não, eu venho para a igreja para adorar a Ele. Por isso que aqui em Crônicas está dizendo, a minha honra eu dou para Ele, aleluia. Sabe por que eu não ando com o corpo pelado na rua, meu irmão, sem camisa e de shortão? É porque eu estou reservando esse corpo para Ele, para a honra do nome dEle. Sabe por que as irmãs não andam assim que nem vou falar? É porque você está guardando o seu corpo, e esse corpo serve para honrar a Ele. O irmão me perguntou um negócio, eu respondi. Perguntou assim, pastor, é pecado usar joias? Falei, não é pecado. Então eu posso usar? Falei, também não. Por que, pastor? Falei, vou te explicar. Porque quando o povo de Israel, ainda me citou um versículo da Bíblia. O irmão me perguntou e me citou um versículo da Bíblia. Falou assim, pastor, eu tenho uma pergunta para fazer para o senhor. Foi para fazer, ué. Se eu souber, eu falo que eu sei. Se eu não souber, eu falo que eu não sei. É não? Eu vou falar de coisa que eu não sei? Eu tenho que falar de que eu sei, ué. É pecado usar joias, pastor? Porque eu li na Bíblia que Deus mandou o povo de Israel tomar as joias do povo do Egito. Falei, verdade, pura verdade. Então eu posso usar? Falei, não. Por quê? Falei, porque essas joias que Deus mandou o povo de Israel tomar do Egito, era para eles levar riqueza. Sabe o que eles fizeram? Pegaram essas joias, fizeram um bezerro de ouro e foram adorar. Está escrito ou não? Arão, eu não sei usado por quem, falou assim, ó, pegai as vossas joias, os seus brincos, diademas, anéis e tal, seus, né, e trazei. Arão falou assim, do jeito que esse povo é vaidoso, eles não vão trazer. Mas Arão estava enganado. O problema deles não estava nos bens e nos ouros, o problema deles estava na adoração. O problema deles não estava externo, estava interno. Eles não tinham Deus como Senhor. Via Deus, via milagres de Deus, andavam com Deus, ouvia a voz de Deus, sentia Deus, viu Deus fazer sinais, Deus vivia no meio deles, mas eles não tinham Deus como o centro das suas adorações. Foi Moisés subir para o monte, eles falam para Arão, faz um bezerro para nós. Fez o bezerro e falou assim, e é esse aqui o Deus que tirou nós do Egito. Aí Deus falou, tá bom, sabe o que vai acontecer com vocês? A joia de vocês vão virar. Vou falar não, né? Mas virou.
A gente come, depois que come vira o quê? Não precisa te falar não, né? O Senhor falou: Moisés, pega esse bezerro, essa joia desse povo, moe ela, tritura ela todinha e põe isso para comer. Eles vão comer isso. A gente é tão propício, querido, de adorar outras coisas, que existe pessoas, tem na Bíblia, que adoram o próprio corpo. Existe pessoas que adoram o dinheiro. Tem tudo na Bíblia. Eu não estou falando ainda não estou falando do Satanás não, meu irmão. Estou falando só das coisas daqui. E precisamos tomar muito cuidado com isso, porque estas coisas podem roubar de nós a adoração que é devida a Ele. Por isso, Crônicas, nós lemos esse versículo: a minha honra, ou toda a honra, eu dou a Ele. Como diz essa aí? Sim, dê ao Senhor a glória devida ao seu nome. Traga as ofertas e venha perante Ele. Adore ao Senhor na beleza de sua santidade. Amém? Outra coisa interessante: eu dou ao Senhor a honra que é devida. Segundo, eu trago os meus dízimos, as minhas ofertas à casa do Senhor. Eu trago porque é um mandamento dele. Então eu trago. Depois que eu trago essas coisas à casa do Senhor, eu faço, aleluia, com que isto torne para mim uma adoração a Ele, porque a única coisa que eu quero é adorá-lo. Aí ele diz assim, ó: na beleza da sua, na beleza da sua, na beleza da sua. Foi o que eu disse para os irmãos. Por que, irmãos, que nós precisamos lutar para ser santo? Damos conta? Não é fácil não, mas é possível, né? É porque na minha adoração eu preciso aproximar e ver a beleza da sua santidade. Aí a Bíblia diz: sede santo, porque Ele é santo. Sede santo, porque Ele é santo. Sede santo, porque Ele é santo. Então não dá certo a minha adoração misturada com coisa do mundo, porque a Bíblia diz, e João escreve dizendo assim, ó: se você ama o mundo, o amor do Pai não está em ti. Mas se você ama o Pai, não ama o mundo. Não tem jeito, querido. Aí você pode vir na casa do Senhor, dar a Ele a glória que é devida. Você pode dar a oferta, dar o dízimo, mas se você não andar na beleza da sua santidade, a sua adoração não é verdadeira. Vai ser só por aqui mesmo, porque para viver na beleza da sua santidade, tem que procurar ser santo. Pastor, o que é ser santo? Ser santo é ser separado. E eu estou preocupado com nós, porque nós está quase igual ao mundo. Não está tendo uma separação devida. Tem hora que você chega assim, você fala: e agora? Eu dou bom dia ou dou Pai do Senhor? O que Deus é para você? Como é o seu culto a Ele? Até que ponto você o adora? Porque adorar é reverenciar. Adorar é fazer isso voluntário, é oferecer. É dizer assim: Senhor, está aqui, ó. É pouco, mas é seu. É você dizer: Senhor, aqui, ó, olha aqui, ó, para esse balaio de pecado. Porque a Bíblia diz que o de nós falar que não tem pecado está em treva e não sabe para onde vai. É você olhar: Senhor, olha aqui, ó, para esse acumulado de pecado aqui, ó. Mas o que eu tenho, Senhor, eu quero te adorar. Eu preciso te adorar, Senhor. Porque essa adoração causa em nós algo interessante chamado temor.
O crente perdendo o temor, ele vira pior do que o descrente, meu irmão. É sério, vira pior. Vamos mais, Salmo 96, verso 6. Outro irmão vai para Salmo 95. Salmo 99, verso 5. A ele pertence a glória e o poder real. No seu tempo podemos ver a sua força e a sua santidade. Um dia um irmão falou para mim assim, falou assim: pastor, até não foi um irmão, foi um camarada numa escola dando uma palestra, falou: deixa eu falar um negócio para o senhor. Eu falei: pois não. Para ser crente precisa congregar? Eu olhei assim para ele e falei assim: pergunta boa. Pergunta boa. Para ser um lar precisa ter uma família? Perguntei para ele, eu respondi fazendo uma pergunta. Para ser um lar precisa de uma família? Ele disse, claro. Eu falei, então para servir a Deus tem que congregar. Tem que congregar. Observe aqui. O salmista diz assim, ó, eu sirvo ao Senhor. Observe que nós estamos caminhando no processo. Eu sirvo ao Senhor com os meus bens, eu atribuo a Ele, eu reconheço que Ele é Senhor, vivo na sua santidade, amém? Trago os meus dízimos. Agora o salmista diz assim, ó, e eu vou à sua casa, ou seja, eu vou ao templo. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do... Precisa ir à casa do Senhor, congregar, me dar a paz do Senhor e me chamar de irmão, porque é aqui. Quer ver? Lê aí de novo. Foi aqui que leu ou foi lá embaixo? E 6, quer ver? Ó? O que acontece aqui? É aqui que acontece isso. A ele pertence a glória e o poder real. No seu tempo podemos ver a sua força e a sua santidade. No seu templo? No seu tempo podemos ver a sua força e a sua santidade. Amém? Então é aqui que eu vejo a sua força e a sua santidade. No ano que morreu o rei Uzias, eu, Isaías, entrei no templo e vi a glória do Senhor. Sabe por quê? Porque quando eu venho no templo eu te vejo, e quando eu te vejo, eu vejo Deus na sua vida. Quando eu venho no templo, eu sento junto de você para adorar a Deus, e vejo Deus, a força de Deus me sustentando e te sustentando. Quando eu venho ao templo, eu vejo você crente e digo, esse aqui só pode ser milagre de Deus. Quando eu venho ao templo, glória a Deus, e nós reunidos, aqui está a habitação de Deus. A glória de Deus. Então esta adoração, ela vem tendo uma sequência. Ela tem uma sequência. Estou procurando um versículo aqui, mas vamos ler outro. 99:5, já achou aí, Salmo? A adoração, ela não é só feita também de trazer os dízimos, oferecer os bens, oferecer o culto, vir ao templo. Não, tem mais ainda.
É quando chegar ao templo. É por isso que a Bíblia diz: quando entrares no templo, guarda o teu pé quando entrares na casa do Senhor. É chegar aqui e reconhecer, ou seja, é prostrar aos seus pés, é humilhar diante de Deus, é servir a Ele, sendo Ele quem Ele é. Observe lá em Isaías, em Apocalipse, que nós escrevemos: adorai a Deus, porque Ele é Criador dos céus, Criador da terra, do mar e da fonte das águas. Quando nós prostramos ao escabelo dos teus pés, nós estamos dizendo assim: Senhor, só o Senhor é Senhor, só o Senhor é Senhor sobre todas as coisas. Quando nós prostramos aos teus pés, nós reconhecemos que Ele é Deus, e se estamos vivos é por causa dEle. Quando prostramos aos seus pés, nós reconhecemos que Ele é Deus, e estamos reunidos entre irmãos por causa dEle. Quando prostramos aos seus pés, nós reconhecemos que Ele é Deus, e dizemos: só Ele é digno de toda honra, de todo louvor e de toda glória. Não tem outro jeito, querido. O verdadeiro adorador, ou o adorador, ele tem que seguir estes caminhos, porque senão ele se perde. A adoração é tão sério, que foi uma das coisas que Satanás propôs para Jesus. A adoração é tão sério, vou repetir, que foi uma das coisas que Satanás propôs para Jesus. Mas Jesus, quando ouviu essa proposta, para mim é Zacarias 4:17. Estou procurando aqui, mas a minha avó dizia que 2 sentidos não assa milha, não tem jeito de falar e procurar, né? Me ajuda aí para ver se é. Zacarias 14:17. Eu tomei por base esse versículo aqui, pastor César, só para você ver. Diga comigo assim, ó: existe milhares de coisas querendo tirar de mim o direito de adorar. Quando houve a divisão depois da morte de Salomão, Jeroboão com Roboão, o reino do norte disse assim: eu vou fazer aqui um altar e um bezerro, vocês adoram aqui mesmo, não precisa de vocês subir a Jerusalém. Ou seja, tem muita gente que diz assim: rapaz, para ser crente precisa ir na igreja? Sou crente em casa, Deus fala comigo em casa, vou lá nada. Este sentimento está tirando de nós o direito de adorar a Deus. Quando diz para subir a Jerusalém, o pastor Gladys pregou sobre isso aqui também no domingo, está dizendo assim, ó: eu estarei indo ao lugar aonde o Senhor estabeleceu para o seu nome ser adorado. Ai que a manduria sério que eu mandava cisnérica.
Quando nós estamos arrumando para vir para o culto, nós estamos dizendo assim, ó, eu estou me preparando e estou indo para o lugar onde o Senhor estabeleceu para ser adorado. Eu estou indo lá para adorar. Oh, glória a Deus. Irmão, quando nós faz isso, Satanás fica furioso. Você já viu tanto que é custoso para vir para o culto? Não sei para vocês, porque para mim é uma peleja, né? Tem hora que você está prontinho assim, principalmente aquele dia que você está cheio da vontade de dar uns pulos e dar um glória, e chega a visita, menino adoece, e aquele tanto de problema e coisa e tal, e você não vem, aí você não vem essa semana, na outra você já não vem mais, aí só vem de ceia em ceia, e pede a força de vir. O adversário quer isso, meu querido, ele quer interromper esse sim. Não, mas eu adoro em casa, assisto o programa do fulano de tal. Meu querido, que conversa é essa? Nós precisamos estar aqui congregando, adorando, exaltando, bendizendo, enaltecendo, vendo os irmãos, ouvindo uns aos outros. Sabe por quê? Lá em casa eu leio o versículo que eu quero ler, lá em casa eu escuto a pregação que eu quero escutar. Quando eu venho no templo, não, eu escuto o que eu não quero ouvir, e Deus fala o que eu preciso ouvir. O dia da maior luta, duas maiores lutas que eu enfrentei, eu falei, eu não aguento ser crente, vou largar de ser crente, vou resolver umas questões da minha vida, e tal, e tal, e tal, e tal, e tal, e deitei lá numa cama atravessada assim. A Raquel falou, você não vai no culto? Não, vou mexer com o senhor não. Aí estou lá assim, ela chegou e falou, rapaz, vamos na igreja, vamos. Mas eu fui resolvido. Quando eu subi a rampa da igreja para entrar para dentro do templo, apesar que eu era porteiro, mas aquele dia nem com gravata eu fui. Quando eu entrei na rampa do templo, que eu vinha subindo assim, o porteiro saiu lá da porta, veio e me deu um abraço e falou assim, oh, graças a Deus, você veio à casa do Senhor, você venceu. Irmão, aquilo foi uma pressão dentro de mim, assim, pá! Eu tomei um propósito na minha vida, falei, a partir de hoje, nunca mais eu mexo, eu vou até falar o que é, nunca mais eu mexo com política, não peço um voto, não larguei isso para lá, e abandonei isso. E se quiser ser meu amigo, não mexa comigo com isso. Sabe por quê? Porque a minha adoração, o único que eu quero servir é a Deus, o único que é bom é Deus, o único de confiança é Deus, o único que deve ser adorado é Deus. E o único que deve ser falado de bom é Deus. Não é não? O camarada candidata fica bom, rapaz, e o povo fala bom, ele é bom, ele é justo, ele é santo, ele é... Conversa, ele não vai ver falar isso nunca. Nem Jesus quis isso para ele. Quando chega assim, bom mestre, ele falou, opa, que conversa é essa? Bom é Deus, 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 bom é Deus. João 4:24. Já vou parar, meu irmão, porque o relógio está mandando. Mas eu estou achando bom, rapaz. Toada que nós vai aqui, se eu não frear, vai até meia-noite. Mas vamos ler mais algumas coisinhas aqui. Deus é Espírito. Salmo 95, verso 6. Deus é Espírito. E ai, que coisa linda. É um convite. Vinde, prostremos, ajoelhemos diante do Deus que nos criou. Estamos aqui para aprender. Eu sou encabulado com um crente que não dá conta de orar 10 minutos. Está com problema de fabricação sério. Porque depois que eu trago a primícia, eu trago a primícia,
Eu trago o dízimo, eu santifico, eu abandonei o mundo, eu abandonei as joias, eu santifiquei o meu corpo, eu preparei a minha vida. Aí eu venho para o templo. Quando eu chego lá na porta, eu já venho reconhecendo, prestando o meu culto a Deus. Aí quando eu chego aqui, no acontecimento do culto, pastor César, eu tenho que prostrar, me derramar, me esvaziar, me humilhar, ao Deus que me criou. Oh, aleluia. Será que hoje você, durante o dia todo, você lembrou de quem te criou? Ou você pelo menos agradeceu a Ele, dizendo: Senhor, obrigado, meu Criador. Porque tem um paralelo aí, um outro Deus. Tem não, pastor? Tem. E esse é muito. Tem um Deus chamado Deus do presente século. Está escrito. Só que o Deus desse Deus é minúsculo. O Deus deste mundo é outro Deus. Depois existem os deuses, que se a gente não tiver cuidado, dentro do nosso coração que tem um trono, esses deuses entram dentro e toma esse espaço de veneração. Então adorar a Deus é muito mais do que o que pensamos.